Olá, queridos alunos. Sou Cristiano Mendes, professor de Filosofia. Sejam muito bem-vindos à primeira aula de Filosofia. Este, então, é o plano de estudo tutorado do segundo ano do Ensino Médio Regular, volume 1, 2001. E agora, então, vamos iniciar os nossos estudos da semana 1. Temos como eixo temático teoria do conhecimento, temos como tema a diversidade dos saberes, habilidade de distinguir racionalidade de crença, opinião e ciência, conteúdos relacionados, opinião, crença, senso comum, ciência, interdisciplinaridade, química, física, biologia, sociologia e geografia. Tema: a filosofia na sua vida. Olá, estudante! É bem provável que este seja o primeiro PET de filosofia que você está tendo acesso. Talvez você não tenha estudado ou nunca tenha ouvido falar de filosofia. A filosofia é popularmente conhecida como a mãe de todas as ciências, porque todas as ciências se originam de alguma forma das indagações e metodologias desenvolvidas pelos filósofos ao longo da história. Durante muito tempo, todas as ciências particulares, como a física, por exemplo, eram conhecidas como filosofia. Os filósofos eram físicos, matemáticos, astrônomos, então, de certa forma, você já teve acesso ao DNA da filosofia ao estudar essas matérias ao longo da sua vida escolar. Nesta semana, você será convidado a distinguir e relacionar diversos saberes produzidos pelo homem ao longo do tempo. Eu vou estar lendo algumas partes importantes da apostila e vamos nos ater àquelas partes mais específicas. Se você ainda não teve acesso à filosofia, seja bem-vindo e com certeza no transcorrer das nossas aulas você vai aprendendo aos poucos o que é a filosofia e qual a importância dela em sua vida. Qual é a importância da filosofia para a sua vida, qual é a importância da filosofia para a sociedade, para a escola. A filosofia ela é popularmente conhecida como a mãe de todas as ciências. Por quê? Todos os assuntos, todas as matérias que você estuda no ensino médio fazia parte da filosofia. Com o passar do tempo, esses assuntos foram se especificando e foram separando da filosofia e criando vida própria. Por exemplo, a física, ela fazia parte da filosofia, mas como ela se especificou, ela então se separa da filosofia e cria uma vida própria. Então todas as matérias, praticamente todas as matérias que você estuda no ensino médio, um dia fazia parte da filosofia. Há um tempo atrás, os filósofos eles tinham um conhecimento muito amplo, chamado de conhecimento enciclopédico. Ou seja, eles conheciam pouco sobre muitas coisas. Hoje nós percebemos que o conhecimento tomou um rumo diferente. Hoje muitas pessoas sabem muito sobre pouco. Por exemplo, o dentista sabe muito sobre dentes. A filosofia na sua vida. Nós sabemos que as crianças, elas são questionadoras. Ela quer saber o porquê de todas as coisas. Então já percebemos aí um pequeno foco, um pequeno germe da filosofia. A alma da filosofia é a pergunta. Então, se você é uma pessoa curiosa, que quer saber o porquê das coisas, você pode ser identificado como um filósofo. Então, quanto mais você perguntar sobre o porquê das coisas, quanto mais você querer saber das coisas, mais filosófico você vai se tornar. Então, todas as pessoas que tomar atitude de criança, começar a fazer questionamentos, perguntas, elas estão se aproximando cada vez mais da filosofia. Muitas das vezes, quando uma pessoa faz uma pergunta, em especial para um adulto, ele vai te responder porque sim. Porque os adultos estão preocupados com o trabalho, com os afazeres do dia a dia e não têm tempo para pensar, para refletir, para filosofar. Então, quando é feito a eles uma pergunta, nós temos um seco e sonoro porque sim. Mas porque sim não é uma resposta convincente, A filosofia, ela busca respostas convincentes. As respostas têm que ter fundamentação, têm que ter argumento.
As respostas têm que ser convincentes. Se as respostas não for convincentes, não tiver argumento, não é uma resposta filosófica. Querendo ou não, a filosofia faz parte da nossa vida. Sabe quando bate aquela tristezinha, né, que você começa a refletir sobre a vida, sobre o sentido da sua vida? Já é a filosofia, não a filosofia tal como ela é, mas é uma filosofia em parte. Né? Em parte você já está filosofando. Em parte a filosofia já está presente na sua vida. Então toda vez que você faz algum questionamento ou você reflete sobre um determinado assunto, a filosofia está fazendo parte da sua vida. Qual é a principal função da filosofia? É aprimorar as perguntas. Quando você se depara com um determinado problema, você não pode sair fazendo perguntas ao léu, porque você não vai conseguir assim solucionar esse problema. Você tem que fazer as perguntas certas, para que a partir daí você conseguir chegar às respostas certas e conseguir solucionar o seu problema. A filosofia também tem como característica possibilitar ao ser humano alcançar um conhecimento mais universal, mais racional e menos supersticioso. Há um tempo atrás, as pessoas buscavam respostas ou buscavam explicações na mitologia, ou seja, no mito. Mas chega um determinado momento em que o mito não dá conta mais de explicar e de responder essas perguntas feitas pelos gregos. Porque na mitologia, a maioria das perguntas estavam relacionadas aos deuses. Tudo era deuses, né? Tudo, a resposta para todas as perguntas estava, de certa forma, relacionada com os deuses. Mas chega em um determinado momento em que os gregos não estavam mais satisfeitos com as respostas dadas pela mitologia. Eles buscam, então, um novo caminho, trilhar um novo caminho. Procura buscar as respostas na racionalidade, respostas mais racionais, respostas menos supersticiosas. Então eles vão chegar à filosofia, e a filosofia então é aquela que vai dar ao homem respostas mais racionais, respostas mais universais, respostas menos supersticiosas. Então a filosofia é um antídoto para combater determinadas opiniões e crença. A filosofia, então, não é pautada na opinião, porque eu posso ter uma opinião, você ter outra, eu posso estar certo e você errado, ou você errado e eu certo, né? Então, o conhecimento não pode ser pautado em opiniões e em crenças. O conhecimento tem que ser pautado na racionalidade, na certeza. Na atualidade, nós nos deparamos com várias fake news. Fake news são informações falsas que são veiculadas pelos meios de comunicação. E essas informações podem destruir a vida de uma pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado com as informações que a gente veicula nos meios de comunicação, porque essas informações podem destruir a vida de uma pessoa. Toda e qualquer informação que a gente tiver contato, antes de passar essa informação para frente, nós temos que verificar se essa informação é verdadeira ou ela é falsa. Nós temos que então verificar qual é a fonte dessa informação e ter certeza se essa informação realmente procede ou não. Recapitulando, o conhecimento foi uma ferramenta criada pela humanidade ao longo da história. Enquanto ferramenta, ele pode ser usado de várias formas e possuir vários modelos. Não existe apenas uma forma de conhecimento. Vamos caracterizar alguns tipos. Na sequência, nós vamos ver a diversidade de saberes que existe e o que caracteriza cada um deles. Vamos iniciar então com o saber religioso. O saber religioso, ele tem como objetivo explicar e dar sentido ao mundo natural. O homem vive no mundo, mas para muitos dá sentido à sua existência, ele necessita ter um contato próximo com o sobrenatural, com um ser superior a ele. O homem, ele é limitado e por ser limitado, ele precisa de um ser que seja superior a ele. E esse ser superior a ele vai completar aquilo em que o homem é incompleto.
É como se esse ser superior, esse ser transcendental, completasse o vazio que existe dentro dele. O saber religioso é influente e poderoso na vida de grande parte das pessoas. Então, a religião, ela influencia diretamente a vida das pessoas. A vida das pessoas, né? A forma como as pessoas vivem, como as pessoas agem, o que as pessoas falam, o que elas acreditam. A religiosidade, então, afeta diretamente a vida das pessoas. O saber científico. Ciência é uma palavra que vem do latim scientia, que significa conhecimento. Ela se caracteriza como conhecimento sistemático e seguro. Ou seja, o saber científico não é qualquer saber. O saber científico, ele é comprovado, ele é examinado. O conhecimento científico não aceita qualquer conhecimento sem antes ser examinado, sem antes ser comprovado, sem antes ser verificado. Né? Então, o conhecimento científico ele é muito exigente. Enquanto ele não passar pelo crivo da experimentação, esse conhecimento não pode ser aceito como verdadeiro. Temos também o saber espontâneo ou senso comum. Esse saber espontâneo ou senso comum, ele é derivado da maioria das pessoas simples, e esse conhecimento ele nasce das experiências empíricas e vivenciais de cada pessoa. O senso comum é um tipo de conhecimento espontâneo baseado na experiência empírica, ou seja, na experiência vivencial. As experiências que o homem vai fazendo no seu dia a dia, essas experiências vão se transformando em conhecimento. Ao longo da vida, os seres humanos acumulam saberes que não foram aprendidos na escola, na faculdade, mas que servem como bússola orientadora da sua vida cotidiana. Tem muitas pessoas que a gente encontra que não teve acesso a livros, não teve acesso à escola, não teve acesso a faculdades, mas são pessoas que detêm um conhecimento impressionante. Esse conhecimento ela adquiriu através da vida, através das experiências que ela foi fazendo no seu dia a dia. E nessas experiências ela foi acumulando esse conhecimento. Esse conhecimento adquirido no senso comum, ele não se estabelece como conhecimento válido universalmente, porque é um conhecimento relativo. Esse conhecimento pode ser válido para uma pessoa e pode não ser válida para outra. Esse conhecimento pode ser válido dentro de uma família, mas pode ser inválido dentro de outra família. Né? Então, são conhecimentos relativos. Hoje ele pode ser verdadeiro, amanhã não. Então, dessa forma, esse conhecimento não pode ser tomado como uma verdade absoluta, porque ele está mudando constantemente. E, para finalizar, temos a opinião. A opinião é uma palavra derivada do grego doxa, e é a maneira pela qual as pessoas costumam divulgar o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Este ponto de vista é baseado em experiências particulares e por isso não é verdadeiro por si mesmo. Ou seja, todos nós temos uma opinião formada sobre determinado assunto. E se é nossa opinião, não podemos considerá-la como uma verdade, porque existe várias opiniões. Cada um pensa de uma forma, uns podem estarem certos, outros podem estarem errados, então não podemos tomar uma opinião como uma verdade. Chegamos então ao final dessa aula. É importante que você possa reler novamente a apostila, possa rever novamente esse vídeo, para que você possa entender melhor o assunto, para depois você responder os questionamentos da atividade. Fiquem todos com Deus e até uma próxima aula.